Rússia e Ucrânia em novas escaladas, a tensão aumenta ali na situação da guerra. Vocês acompanharam no final de semana, a Rússia acusa a Ucrânia de atacar a ponte da Crimeia e responde a isso com ataques mais intensivos. A China volta do seu feriado e já volta com a ameaça de lockdowns em Xangai, a maior cidade chinesa, também na véspera das eleições do Congresso chinês. E também a expectativa dos juros americanos, que vai acontecer só em novembro, mas já começa a movimentar o mercado. Essas e outras notícias logo depois da nossa vinheta. Bom, vamos lá. A gente já começa trazendo para você a atualização de como foi o avanço ali da retaliação da Rússia contra a Ucrânia. Você já deve ter acompanhado em outros noticiários no final de semana que a ponte da Crimeia, a ponte entre a Rússia e a Crimeia, foi bombardeada. E aí o que acontece? A Rússia está acusando a Ucrânia, diz que já foi comprovado de que foi um grupo de forças especiais ucranianas que atacaram a ponte. Havia suspeita de que tinha sido uma lancha, um drone, porque de início imagens mostravam que era um caminhão carregado ali de bombas de óleo que explodiu. Só que por causa do clarão que aparece antes da explosão, havia-se a suspeita de que não foi esse caminhão. Mas enfim, foi comprovado que foi esse caminhão e que esse caminhão foi abastecido desses dispositivos de bomba no território da Rússia, provando que a própria Rússia não está protegida contra os ataques ucranianos ou de quem quer que seja. Esse caminhão foi carregado de bombas na Rússia, atravessou a ponte e explodiu. E isso é importante porque essa ponte ela foi construída logo depois que a Rússia toma a Crimeia e é o maior símbolo de ocupação russo da Crimeia. Vocês lembram que era a mesma situação. A Crimeia era uma região da Ucrânia, foi tomada pela Rússia, a Rússia anexa a Crimeia. Até hoje a ONU considera a Crimeia como parte ucraniana, mas a Rússia já administra ela ali desde 2014, e aí ela representa essa tomada de região. E Putin, quando ele inaugura a ponte, ele disse que essa ponte era inalcançável, inatingível, justamente porque a Ucrânia também não tem mísseis de longo alcance. E esse é uma situação simbólica, porque a Ucrânia ela sabia que essa bomba ela não teria efeitos a longo prazo. A ponte já foi restabelecida, ainda não pode passar cargas pesadas, mas pessoas passam por ali, cargas leves passam por ali. Mas é um símbolo, é um ataque simbólico para mostrar que a Rússia não está blindada. E ela acontece justamente logo depois do aniversário de Putin de 70 anos. Ele comemora 70 anos, dia 7 de outubro, e no dia seguinte eles atacam essa ponte da Crimeia. Especialistas dizem que vai demorar cerca de 2 semanas a 3 semanas para essa ponte restabelecer a sua capacidade total de passagem, de transporte, porque ela também é passagem rodoviária e também do lado ali tem uma via de trem. E o que é importante também é que, através dessa ponte, a Rússia usava para abastecer os soldados na invasão contra a Ucrânia. E se estima que, quando eles começaram a invadir a Ucrânia, cerca de 65 mil soldados atravessaram essa ponte. Então, é um ataque muito simbólico, realmente no ego de Putin. E eles respondem de forma muito violenta, de forma muito truculenta. A Rússia enviou, até agora que a gente está fazendo esse vídeo, mais de 80 mísseis contra a Ucrânia. E aí, no primeiro momento, eles achavam assim, parece que a Rússia fechou os olhos e mandou uma chuva de mísseis para cá, porque não tem o padrão. E logo depois que ele foi atingindo várias cidades populosas, como atingiu Kiev, atingiu Lviv, que são as 2 maiores cidades da Ucrânia, começou a se perceber que tinha-se um padrão. Eles estavam atacando cruzamentos da parte da manhã, onde ali era o maior movimento do dia. Então a Rússia estava atacando regiões civis. Eles mudaram o general, colocaram um novo comandante ali nesse ataque de guerra. Esse general, não lembro o nome dele agora, mas ele já tinha histórico de ataques violentos contra Alepo, que era uma cidade da Síria, e ele já começa fazendo essa chuva, essa contraofensiva, essa chuva de mísseis ali na Ucrânia. Até agora que a gente está fazendo esse vídeo, se sabe que se tem 80 pessoas feridas
e 11 pessoas mortas. Vocês estão vendo aí na imagem uma menina fazendo um vídeo, ela está justamente explicando que a cidade está sendo atacada e no exato momento que ela está fazendo um vídeo, um míssil atinge uma região bem próxima a ela, que você vê aí o brilho do fogo. Outro vídeo do lado, justamente perto de um cruzamento, fios de energias se partindo. Então, a guerra chegou em mais um momento de avanço de tensões. Um ataque da Ucrânia na Rússia representa uma escalada muito mais violenta no sentido de uso de armas químicas, armas biológicas e até armas nucleares. Por que que o Putin está ameaçando e ele não usou até o momento essas armas? Porque ele seria julgado por tribunais internacionais, e aí a resposta não vai ser só da OTAN, ele vai ser julgado por outros tribunais internacionais que podem acionar defesas internacionais contra a Rússia. E aí, caso a Ucrânia ataque a Rússia, ele pode usar esses armamentos que são proibidos com essa justificativa de que ele está se defendendo a partir de agora, que ele não está só atacando. E aí o mercado responde a isso. A gente viu o trigo saltar mais de 7%, soja e milho foram na escalada, subiram mais de 2% ali em alguns momentos do dia, justamente porque é uma região onde tem logística de grãos. E a gente vê a inflação sendo arriscada, a inflação do preço de alimentos, de trigo, soja e milho, porque são correlacionados. Paralelo a isso, a gente teve a retomada do feriado da China, e até, desculpa, a gente só viu que o petróleo não subiu justamente por essa retomada do feriado chinês, a China ameaçando de novo entrar em lockdown. É a política de Covid zero, enquanto o mundo está saindo da Covid, a China ainda está nela, e eles tiveram no domingo mais de 1.800 novos casos, 34 deles ali em Xangai, e um deles foi fora da zona de quarentena, porque a cidade está quarteada entre zona de médio risco, pequeno e grande risco. Um caso foi fora dessas zonas de quarteamento. E aí a gente vê que para a China não importa se foi um, se foi dois, se foi 3 casos. Ela tem a política de Covid zero. Ela não considera quem tem comorbidades mortos de Covid. Mas uma morte de Covid já é suficiente para ela fechar uma grande cidade com mais de 20 milhões de habitantes, como a gente viu. E aí a gente só não teve uma reação de mais drástica no mercado por causa da guerra Rússia e Ucrânia, porque a China veio com uma contramão, onde um cenário é tomado de risco, outro cenário é aversão a risco, e aí a gente vê que algumas commodities subiram e outras commodities não acompanharam. Bom, eu quero fazer uma pausa aqui para deixar uma explicação rápida para a gente retomar para as notícias. Até desculpa se estava vindo. Eu imagino que não, que eu estou falando bem próximo do microfone. Pode ser até que o áudio tenha estourado em algum momento, mas acho que você não está pegando nenhum barulho da rua ao redor aqui. Mas a gente tinha parado com os vídeos de radar e com os vídeos de opinião, justamente por causa da época da eleição. E como a gente fala muito de guerra, fala muito de eleições, todos esses assuntos o Instagram está bloqueando, não está deixando ter acesso. Então, por mais que você segue a Royal Rural, você acompanha os conteúdos da Royal Rural, às vezes esse material não vai aparecer para você se você não procurar o assunto na nossa página, porque o Instagram está bloqueando. A gente entrou em contato com o Instagram, eles já emitiram para a gente uma explicação de que até as eleições vai ser assim, vai ser mantido essas restrições, até o final das eleições no Brasil. Então, para ajudar a gente a superar esse bloqueio, essa barreira, eu peço para você deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, se possível enviar para alguém, mas por exemplo, se você comentar com 3 palavras, já é suficiente para o Instagram entender que ele não pode bloquear, que as pessoas querem assistir esse vídeo. Então isso não custa, é bem fácil de fazer. Eu peço que você deixe a sua curtida e deixe um comentário aí que seja com 3 palavras, que você vai estar dizendo para o Instagram: olha, Instagram, esse conteúdo é relevante para mim, é relevante para pessoas que se parecem comigo, e vai ajudar bastante a gente aqui. Bom, para a gente finalizar, até porque vídeos longos também, o Instagram também está bloqueando, ele quer que sejam feitos vídeos mais curtos, e para a gente ser mais rápido hoje, as apostas para os juros americano, mais uma vez está em evidência. Mais de 80%, hoje os juros dos Estados Unidos, ele está em 3%. 80% do mercado está apostando que esses juros vai para 3,75%, ou seja, 75% de alta. Dia 11/10, a gente tem a divulgação da inflação do Brasil, e dia 13/10, está aí 13/5, mas 13/10, quinta-feira, a gente tem a divulgação
da inflação americana. E por que a gente fala muito em taxa de juros? Porque é extremamente importante, sobretudo por causa da relação com o dólar. Se os Estados Unidos sobe taxa de juros, ele sobe o dólar, só que o mercado ele já precifica. Por isso que a gente acompanha essas pesquisas. Então o mercado já precificou os Estados Unidos subir juros até 0,75% de alta na reunião do dia 2. E aí o mercado não vai esperar até lá para reagir. Se antes disso essas apostas começarem a mudar, o mercado vai repercutindo e hoje deu um sinal de que vai ter um pouco de intensidade. Então, os eventos importantes para a gente acompanhar se essa aposta vai mudar ou não é a divulgação da inflação. Radar de hoje fica por aqui. Peço mais uma vez a sua ajuda para contribuir conosco com a sua curtida, com o seu comentário e até mais.